Quando é colocado referente à caridade e tolerância e o caminho e empenho que o Cristo fez aplainar pelo seu testemunho supremo, descerra um farnel trilhal que é um roteiro vivo, um mapa do tesouro importante que se nos alcança como a única trilha que pode nos alçar à elevação. Em Seara dos Médios, Emmanuel vai dizer no capítulo 35 acerca da expectativa que acontecia em torno da figura de Jesus, como alguém que fosse instaurar um espadachim de sentença inapelável e que vigoraria um descerro para derrocar Roma e ter o império de Jesus instaurado, que submeteria quem não se alinhasse, e implica essa visão do louro do mundo, essa carruagem enfeitada, nessa apoteose de elevação e aplauso, onde teria esse laurel de quem vence, triunfa, esse cetro imponente, impositivo, a túnica solar excelsa, espetáculo de poderio, o Verbo Supremo, inatacável, uma escolta de anjo a proteger e fazer valer aquilo que ele impusesse, onde o contraste com a postura e o testemunho que Jesus acontece é patente. Ele que sabia da expectativa que acontecia em torno dele, enquanto um impositivo de que ele reinasse conforme acontecia naquela época, e como ele fez essa contradição, evidenciando um rumo novo. Ele vai de vilarejo em vilarejo, ruela em ruela, como um servidor vulgar, misturado no povoléu. Vai ter vestimenta conforme o que se usava naquela época, em meio ao populacho. Vai apostolizar, seja num barquinho, num lar emprestado, em que ele usa o contributo de cada qual para que aquele momento acontecesse. Uma mulher que passasse por ele, aparentemente preconceituada, desprezada, ele ouve, dá atenção, auxilia. Aquele que, visto como malfeitor, um deserdado da sorte, ele vai atender
e olhar para aquele, vai se servir numa mesa com indivíduo que era tido por indigno, pecador, com essa diferencial de acolher na condição que acontecesse aquele prédio. A criancinha, ao abandono desamparada, ele abraça, se aproxima, renova esperança. No anonimato da enfermidade, ele vai ao encontro desse doente para prestar socorro. E abre o braço a todos quantos se aproximavam dele, desejoso de ouvi-lo, mesmo que a intenção por trás fosse inferior daquele que se aproximara. E aceita, no gemal do seu discipulado, aquele que desertaria numa defecção desditosa, que, devido à ambição, à sede de poder, o entregaria por 30 moedas. Inclusive com essa fermentação de que ele, na reação do momento, fizesse essa submissão de um trono conforme o que ele via ali. E Judas achava que Jesus precisava desse empurrãozinho para instaurar o seu mandato sublime de imposição, de tiro, em que, no sentido de uma conduta que submetesse o mais fraco, pudesse valer para que Jesus tivesse essa mãozinha o forçando a fazer esse passo. Daí, quando ele vê que o Cristo se entrega sem resistência e é demandado para o suplício da hora derradeira, enche de remorso, se vê num estado insolvível e vem a se enforcar. E quando Judas, que já havia desencarnado, aparece para sua mãe pedindo socorro, amparo, ela o rechaça e o preconceitua, diz que ele era um demônio. Daí mostra como que a figura de Judas ali ficou estatuada como aquele traidor. E é Maria Santíssima que 13 anos após o seu desencarne pela via nefanda do autoextermínio, vai buscá-lo no Vale dos Suicidas para abrir a ele a ensancha e o escadal de vir a reparar o que havia feito. Rasga essa oportunidade e ele entra no ciclo de reencarnação, onde ao longo das suas sucessivas migrações pelo corpo terráqueo, ele vai depurando a matéria. Quando, na roupa de Joana d'Arc, na França, ele vem a estar
esse mesmo espírito de Judas Iscariotes, à frente da libertação da França, da Inglaterra, é queimada viva na fogueira e ali fecha para ele o ciclo de expungição e expiação. E mostra que a sua proposta, a princípio, era que Jesus tivesse um suporte para instaurar um suposto reino que se imaginara na época fosse a proposta e o objetivo. Quando se aproximara do mestre aquele que exigia um sinal, um fenômeno, e não tem dele o que gostaria, visto que ele soprava onde desejasse, em consonância com a sua atividade, alinhada com as ceucitude, e ao se aproximar alguém que desejoso de ter uma ação dele, muitas vezes ele recuava e recebia por isso injúria, remoque, perseguição. E quando ele vem a se despedir desse mundo, saindo daquele corpo orgânico em que estava, foi banido e varrido entre dois ladrões, inclusive um deles, ali diante dele, o reconhece como Messias e suplica que ele o aceitasse no seu reino de luz. Aqui ele já enxerga o verdadeiro reinado de Jesus, que é no astral, na ascendência moral daquele espírito diante dele puro, e que, diferentemente do que era esperado dele enquanto ele estava perambulando entre nós, ali aquele ladrão vê que o reinado era outro e contraditório, haja visto serem completamente distintos o poderio do mundo e o poderio da luz. E é uma análise que nós precisamos fazer enquanto estivermos andando por aqui. Se num caminho espiritual que estou buscando e de espiritualização, não esteja almejando algum palmo, algum louro de matéria, que precisa ser uma humildade vigilante para acatar e realizar o que seja necessário nessa lapidação moral. Sendo assim, entre esse sarcasmo, esse açoite, violência, ele sai daqui, mas não condena, não lança uma anátema, uma maldição. Ao contrário, abençoa, ajuda, tolera e vê cada um como um irmão, filho de Deus, que precisaria ser dado tempo ao tempo para o processo de cada qual.
E quando nós falamos no Espiritismo que essa terceira revelação vigorosa, que está em DNA de algema dogmática, existe um campeio da indagação. Enxameia nesse mix do trigo o joio da legião daquele que entrou em desesperação, do indeciso, escarnecedor, investigador e detetive contumaz, inquisidor de opinião, de panelinha, do gênio estéril, infrutífero, o ignorante, sequioso e aspirante de privilégio, que vai dizer de uma conduta para lidar com isso e acender a minha tocha e ter o óleo para manter isso pelo tempo que for, num caminho que é de subida e que ao longo dele não vou ter como ficar repondo aquele óleo. Eu preciso ser previdente para que aquilo dure e se mantenha iluminando e fortalecendo o jornadial até o termo da nossa estadia e o demando do além. Uma orientação que o Chico dizia que Emmanuel havia exarado foi a leitura diária de pelo menos 15 minutos ou um tópico que for do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Novo Testamento. Há quem opte por fazer a leitura diária, incluindo de um salmo, que fica ao sabor da experiência de cada qual, mas pelo menos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento, é imperioso que nós leiamos um tópico diário, nessa disciplina de realizar isso, que é o basal do nosso estudo doutrinário. E existe uma tradução do Novo Testamento que pega desde Mateus até o Apocalipse, feito por Haroldo, que é indicado para essa leitura do Novo Testamento, visto que ele traz a explicação de termo ali colocado e poderia usar um Novo Testamento de outra religião, mas como existe essa tradução dentro do Espiritismo que foi feita por Haroldo, ela é indicada, visto que ele vai trazer todo esse Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, e num explicativo de palavra para auxiliar a compreensão do que foi esboçado. E esse estudo que vai acontecendo na pauta dessa disciplina pela disciplina, da humildade vigilante, vai permitindo que nós que somos espíritos endividados perante a consciência, que preliamos aqui, conforme Jesus aclara para grande amigo na parábola do administrador,
em que em Lucas 16, esse supracitado administrador infiel, ele tinha um maior que era rico, que o acusara de estar dissipando e tratando indevidamente o seu bem. Daí, o ordena prestar conta da administração e do que ele fizera com o que havia sido confiado, que seria tirado dele aquele trabalho. Esse administrador ventila e decide que, como ele não tinha coragem de entrar na mendicância e não tinha um preparo para cavar, ele intentou granjear amigo com aquela situação para que, ao ser removido de lá, fosse acolhido na casa de cá. E chamou o devedor, um pós outro, do seu senhor, e à medida que ia colocando, seja 100 bato de oliva, e ele colocava 50, seja 100 couro do trigal, e ele colocava 80, ele foi fazendo esse amarro para que, ao cabo daquele momento que ele seria dispensado, pudesse ter uma portinhola que se abrisse para ele. E Jesus então remata que esse administrador havia tido uma prudência onde é maior do que o do filho da luz, da bênção, e para que fosse feito e costurado a amizade, da mamon, da injustiça, do descalabro, para que quando cessasse e fosse interceptado, fôssemos recebidos no tabernáculo ad eterno. Visto que quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. E quem for desonesto no pouco é também desonesto no muito. Em sendo assim, se eu não sou fiel na mamon dessa supracitada injustiça, desonestidade, quem vai me confiar e colocar sob o meu trabalho a verdadeira? Daí, para que seja me dado o que é meu, eu preciso ser fiel no alheio. E que o servo, ele não pode servir a dois senhores, Deus e Mamon, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará e eliminará o outro. E vai haver aquele momento que vou ser chamada a fazer essa escolha, e eu posso ter a infelicidade de escolher Mamon. Por isso, esse cultivo da justiça, da honestidade e do bom ânimo no trabalho do bem, ele é imprescindível.
que passa por essa caridade em ação. Que vai fortalecendo essa rede de cooperação de valor intercessório e energético. Onde a ligação com a riqueza, com um bem desonesto, em algum momento aconteceu no nosso pregresso, se ela não acontece hoje. E é preciso romper com essa algema. Aproveitando o serviço nobre na direção do outro para o nosso reajustamento no espaço e no tempo moral. E em sendo assim, por conhecer o nosso desvio, o nosso erro, o nosso engano, o pregresso que nós trazemos e que vai pedir o estudo, a vigilância e o acerto para que eu vá avançando nesse caminho, e não errando é que se aprende. Não, eu preciso aprender para não errar. E na pauta que eu vou dando um passo certo, isso vai me auxiliando a ampliar meu leque para dar o próximo certo. E com isso o erro vai sendo minimizado e o acerto maximizado. Por isso, aquilo que é um movimento transitório precisa estar ao alcance do meu entorno. Onde apago o ódio, o crime que ressuma do pregresso, para na abnegação fazer esse imperial. E aqui entra a prestação que eu vou fazer da minha mordomia, que até aquilo que eu acho que seja necessário para mim está no supérfluo, e vou prestar conta do meu tempo, dessa minha mordomia, da inteligência, de como esse movimento foi feito para produzir nessa gleba. Em sendo assim, quando é asseverado o que precisa acontecer, a minha consciência precisa retornar uma atitude exata, uma correção, uma obrigação cumprida, uma fé operosa, acional. Essa tolerância e caridade que não exclui alguém.
que vai passar por essa purificação da virtude. Conforme é relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude para nós é quase sempre acompanhada de pequena doença moral que a atenua e a desencanta. Na vaidade, no egoísmo, eu acabo na ostentação daquilo que realizo, nutrindo uma série de odiosa covardia e diminuta torpeza que vai ganhando vulto e comanda o meu proceder. Teve um episódio em que Gandhi havia recebido um soco de um soldado que passara por ele e ele prosta por terra, estava sangrando e ao se levantar ele recebe outro. E nesse segundo soco ele cai novamente e o soldado interpela: quem te ensinou a ser tão covarde? E ele diz: esse Jesus que está no seu crucifixo. Que tomou esse indivíduo de uma comoção ciclópica, que derramou lágrima, e ele que não era cristão e soubera dar esse testemunho de intrepidez moral. Que na pauta que é vivido na vigília, no desdobramento do sono, eu consigo continuar aquele trabalho bonoso. E às vezes acontece de, enquanto eu estou prestes a levantar, o espírito ainda desdobrado, ele lembra aquilo que viveu horas antes no desdobramento. E ao acordar, eu tenho uma lembrança que parece que foi logo antes de acordar, mas é o meu espírito desdobrado que estava lembrando de algo que ele viveu horas antes. E mostra que a retroalimentação positiva, ela vai acontecer sono, vigília, vigília, sono, na pauta da vigilância.